A paz do Senhor Jesus, queridos, é sempre com muita alegria, mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, poder estar aqui juntamente com você para compartilhar aí de mais esta porção da palavra do Senhor. Oportunidade esta que muito alegra o nosso coração. E também quando vimos aí essa participação, né, de pessoas todos os dias presentes conosco, né, aí a nossa alegria ela é muito maior. E é justamente a você que é presente conosco, cultuando o Senhor juntamente conosco, que nós desejamos aí a você toda a graça do Senhor sobre sua vida, as bênçãos do Senhor que venham ser derramadas de maneira poderosa na sua vida, na sua família e nos seus projetos de vida. Queridos, para uma rápida meditação dentro da palavra do Senhor, o livro é Salmo, capítulo de número 147, apenas os versículos 10 e o versículo 11, que assim vai dizer a palavra do Senhor. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem a agilidade dos homens que lhe agrada. O Senhor se agrada do que o temem e dos que colocam a sua esperança no seu amor leal. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente conosco, para que possamos aí aprender e guardar mais esta porção da palavra do Senhor. Queridos, com certeza em algum momento de sua vida você já deve ter ouvido, né, alguém falar que se agradava de algo, né? Isto me agrada, e vai e fala aquilo que lhe agrada. Isso é muito comum, né? Não só eu entendo que você ouviu, mas também por vezes eu entendo que você também expressou, manifestou, né? A sua declaração do que te agrada, né? Por que isso? Porque algo que nos agrada é algo que faz parte da nossa vida, né? Do mesmo jeito que nós temos coisas que quando acontece nos agrada, também infelizmente tem coisas que desagrada, né? E entristece a nossa vida. Mas hoje nós vamos ficar com coisas que nos agrada. Vamos falar de coisa boa, né? Aquilo que nos agrada. Queridos, quando nós falamos que algo nos agrada, nós vimos aí alguns princípios, né? Bom, o primeiro princípio, algo que nos agrada é algo que promove em nosso coração a satisfação. Temos satisfação naquilo que nos agrada. Outro princípio que nos agrada é que nasce em nosso coração o contentamento. Algo que nos agrada nos proporciona também o contentamento. Nenhum outro princípio que temos aí de algo que nos agrada é algo, né, que promove em nosso coração o prazer. Então falar destas coisas é falar daquilo que nos faz bem. Tudo aquilo que te agrada te faz bem. Tudo aquilo que agrada você gosta. Tudo aquilo que te agrada promove na sua vida um bom-estar, o seu bom-estar, né? Tudo aquilo que te agrada, né, muda o seu dia, muda a cara do seu dia. Coisa boa é ter um dia onde acontecem coisas, muitas coisas que nos agradam. Isso aí, um dia desse, todos nós já vivemos. Então, falar de coisa que nos agrada é coisa que nós gostamos, coisas que nós procuramos. E sempre quando nós temos condição de escolher, sempre quando nós temos recurso para escolher, sempre quando nós temos a oportunidade de escolher, nós sempre escolheremos aquilo que nos agrada. Faz parte da nossa vida, faz parte da nossa história, faz parte da razão, faz parte do entendimento, faz parte da inteligência, né? Pois bem, por que eu estou falando isso? Porque o texto que nós acabamos de ler, o texto ele nos vai dar entendimento de que também o Senhor se agrada. Vai falar também de contentamento. Não um contentamento humano, mas sim um contentamento divino. E ele começa esses dois versículos aqui dizendo assim, Salmo capítulo 147, versículo de número 10. E ele fala assim, olha, não é a força do cavalo que lhe dá satisfação,
e nem a agilidade dos homens que lhe agrada. Ou seja, o que que o Senhor está falando aqui? O que que nós entendemos quando ele fala assim, que não é a força do cavalo que lhe dá satisfação? Queridos, e nem a agilidade do homem que lhe agrada. Quando o Senhor se refere à força do cavalo, quando o Senhor ele manifesta aqui, né? Ele exclama aqui, ele declara aqui que ele não se agrada da agilidade do homem. Ele está falando aqui da sua criação. Ele está falando do poder da criação que ele com as suas mãos fez existir. Então o que o Senhor está falando aqui de maneira clara para nós, que a grandeza da sua criação, que a inteligência da sua criação, que a sabedoria da sua criação, não é isso que lhe agrada, não. Aí você fala assim, aí não? Não. Por que que não? Porque aquilo que ele fez, ele poderia ter feito infinitamente mais. Então, quando ele fala aqui, não é a força do cavalo que me agradou. Quando fala de cavalo, aqui está falando da força, né? Não é esta força que fala assim, olha que animal que eu criei, que animal que trouxe benefício, que animal forte, que pode ser empregado no serviço. Olha que coisa linda que eu criei. Não, ele não sente prazer nessas coisas, não é isso que ele se agrada, né? Não é a grandeza de uma baleia que corta os mares com aquela força, tamanho e poder. Não, não é isso que agrada, porque a baleia é grande, sim, é grande, mas ele poderia fazer ela muito maior. O cavalo é forte, sim, ele é forte, mas o Senhor poderia fazer ele muito mais forte. Então não é estas coisas que vai chamar a atenção de Deus, e ele olhar para a sua criação e falar assim, olha que coisa que eu criei, e ficar perdido no sentido assim de contentamento e perplexo com a criação da sua própria mão. Não, querido, isso não chama a atenção de Deus. Isso é coisa de homem. Quando nós fazemos uma coisa que nós achamos bonita e nós olhamos para aquilo e ficamos olhando para aquilo, né? E admirando, olha o que que eu fiz, olha o que que eu fiz. E mostrando para os outros e tirando foto, postando. Isso é coisa de Deus. Não, o que o Senhor fez, ele poderia ter feito muito mais. Em cima daquilo que ele fez, ele poderia ter feito algo muito maior. Então, aqui, se tratando de criação, joga por terra que não é a criação que chama a atenção de Deus. Embora tudo que o Senhor fez, conforme a sua própria boca expressou, é bom. Tudo que o Senhor fez é bom. Né? Conceito do próprio Deus. Mas não é isso que lhe chama a atenção, embora toda a sua criação, conforme ele mesmo expressou, é boa. Mas o que que agrada ao Senhor? E aí ele vai dando continuidade no versículo e chega aonde que o Senhor se agrada, que é o centro da nossa meditação nesta oportunidade. Aí no versículo 11 ele vai falar, então, ele vai revelar, ele vai declarar aquilo que ele agrada. O Senhor se agrada de quem? Daqueles que eu temo. O Senhor se agrada daqueles que depositam nele a esperança no seu amor leal. Glória a Deus. É isso que agrada ao Senhor. Duas coisas simples, duas atitudes simples, mas por que agrada a Deus? É porque parte de um coração reconhecedor. Na verdade, nós podemos admirar, entusiasmar, né, com aquilo que Deus criou, e isso pode agradar a Ele, né? Porque aí nós louvamos a Ele pela grandeza dele, capacidade dele, através de algo que Ele criou, né? Através de algo que ele fez que jamais nós poderíamos fazer. Exato. E mesmo quando é algo muito grande que o homem fez também, nós sabemos que é profecias se cumprindo, né? Às vezes o homem cria coisa tão assustadora, né? Vamos dizer assim. Aí nós olhamos e colocamos ali um título naquele homem, né? Valorizamos a inteligência daquele homem, mas esquecemos que é profecia se cumprindo na terra, né?
quando o próprio Deus disse que a ciência se multiplicaria. Sendo aí um dos sinais de final, né? Um dos sinais finais dos tempos. Então nós podemos sim entusiasmar com a criação, mas lembrando que ali tem um Criador, ali tem um Deus, né? Até uma flor bonita que nós vemos, né, Ivan? Com certeza. Nós olhamos, nós podemos adorar o Senhor e saber que o Senhor é Deus. Olha que lindo que o Senhor criou. Olha aqui a capacidade que tem isso aqui, foi o Senhor que criou. Mas com isso, o nosso coração tem que entender a beleza da criação, reconhecendo que Ele é o Criador e que Ele precisa do nosso reconhecimento. E é o que você falou aí, que eu gostaria só de frisar o que você falou. Quando nós reconhecemos a criação, nós reconhecemos o poder do Criador, né? A grandeza do Criador, as mãos de quem fez, né? Pois bem, mas o próprio Criador, conforme a palavra que está narrando, ele se enche de contentamento não na sua criação, quando ele olha para as estrelas, para os astros, para a grandeza do sol, da lua, mas ele contenta em uma atitude sua. Olha que coisa interessante. Ele contenta em uma atitude humana, algo simples, mas que chama a atenção de Deus e a ponto de expressar que isso me agrada. Então vamos lá, aprendemos aqui que o que então que agrada a Deus? Nós entendemos que é o temor, as pessoas que o temem e as pessoas que depositam nele a sua esperança. Então temor e esperança, duas atitudes que ela parte de um coração reconhecedor. Queridos, quando nós falamos temor, nós saímos do conceito de medo e entramos no conceito de profunda reverência. Quando nós falamos de temor, nós falamos de reverência, nós falamos de honra. Quando nós falamos de temor, nós falamos de respeito. O Senhor se agrada de quem o reconhece. O Senhor se agrada de quem tem por ele profunda reverência. O Senhor se agrada de quem atribui ele a honra, porque somente ele é o merecedor da honra. O Senhor se agrada de quanto eu me dobro diante dele de joelhos dobrados, reconhecendo os seus feitos. O Senhor se agrada quando eu elevo os meus pensamentos ao céu em oração e agradeço Ele por aquele prato de comida. O Senhor se agrada quando eu reconheço a soberania dEle, o seu poder, o domínio dEle sobre todos e tudo. O Senhor se agrada quando eu reconheço a criação das suas mãos, e as mesmas mãos que o que criou são as mãos que sustentam esta criação. O Senhor se agrada quando eu atribuo a Ele a atitude de honrá-lo, porque somente conforme foi falado aqui, a honra é dele. Isso agrada o Senhor. O Senhor se agrada quando eu tenho respeito pelo seu reino. O Senhor se agrada quando eu respeito o seu filho. O Senhor se agrada quando eu respeito e reconheço a soberania do Senhor Espírito Santo de Deus. Isso o Senhor se agrada. E isso vai partir de quê? Vai partir de um coração temente a Deus. Somente quem teme ao Senhor é capaz de atitudes como essa. Caso contrário, a gente vai ver muitas pessoas fazendo as suas gracinhas com o nome do Senhor, com o reino do Senhor, envolvendo aquilo que é de mais sagrado em piadas. Tenha muito cuidado com isso, querido. Tenha muito cuidado com estas palavras direcionadas ao céu que ferem o princípio do temor. Tem muito cuidado com isso, porque isso pode te custar muito caro. Então o Senhor se agrada de quando nós o respeitamos, de quando nós prestamos a Ele, né,
aquilo que lhe é devido, e o respeito, o temor é devido do Senhor. Então nós não podemos tirar aquilo que é do Senhor. Por quê? Porque isso agrada ao Senhor. Quer agradar o coração do Senhor? Tema Ele, né? Que é aí o princípio da sabedoria. E para nós fecharmos aqui, né? Outra conduta que agrada ao Senhor, que o Senhor tem prazer em quem assim faz, é aquela pessoa que olha e fala assim: a minha esperança é do Senhor. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança vem do Senhor. É o Senhor que me sustenta e nele eu confio. Ou seja, o que está falando aqui? Aqui nós louvamos a Deus, olha que coisa interessante. Uma pessoa que assim, ela procede, ela está louvando a Deus, reconhecendo o Senhor como sendo o que tem poder. E ela se reconhece como sendo uma pessoa que é dependente do poder de Deus. Glória a Deus. Isso agrada ao Senhor. E isso agrada ao Senhor, você reconhecer que Ele pode. E você reconhecer que você depende daquilo que Ele pode. Aí você fala assim: mas o que Ele pode? Eu falo para você: todas as coisas. Está tudo à distância da sua vontade. O Senhor tem domínio sobre todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. Nada sai do controle e da direção do Senhor. E aquelas pessoas que assim reconhecem, isso agrada ao Senhor. Porque somente quem vê este poder pode depositar nele a esperança. Você só tem esperança, querido, em quem pode fazer por você. Caso contrário, sua esperança é sem sentido. Como você vai esperar em alguém que não tem recurso para promover segurança para você? É sem lógica. Uma pessoa que faz isso, ela não está dentro da razão. Ela não está dentro do entendimento. Ela não está dentro daquilo que nós chamamos de uma mente normal. Você tem esperança em quem não tem o recurso de lhe prover a segurança que você necessita. Mas o Senhor pode. E quando nós reconhecemos o Senhor como sendo aquele que pode todas as coisas, e eu falo assim: é justamente aí que a minha esperança tem que estar. Isso agrada ao Senhor. É no Senhor que a minha esperança tem que estar. É no seu amor leal. É no seu amor leal que a minha esperança está. Queridos, fica aí esse entendimento da palavra do Senhor. São situações que muitas vezes nós fazemos tantas coisas achando que estamos agradando a Deus, né? Fazemos sacrifício, fazemos penitência, fazemos grandes atos, mas são mera formalidade religiosa. Coisas que aprendemos a fazer desde criança. Mas aqui o Senhor está falando de manifestação de um coração. Aqui o Senhor está falando de uma atitude que jorra de um coração reconhecedor. Temor e esperança. Isso agrada ao Senhor. Então, se um dia você se preocupar em saber o que agrada ao Senhor, fica sabendo de tantas coisas que agradam ao Senhor, né? A esperança e o temor ao Senhor, isso agrada ao Senhor. E não só agrada, Áurea, mas Ele quer ver isso em nossa vida, né? Sim. Ele quer que este entendimento, temor e esperança, seja um entendimento que se torna em minha vida um ato contínuo. Por que um ato contínuo? Porque aí vai ter relacionamento. Aí vai ter relacionamento. Se eu reconheço o Senhor hoje, eu reconheço o Senhor amanhã, reconheço o Senhor depois, reconheço o Senhor ao longo de toda a história da minha vida, é porque eu tenho com Ele um relacionamento. Ele não é apenas aquele Deus de ir a um culto,
a uma celebração religiosa qualquer. Não, Ele é o Deus da minha vida, de todos os momentos do meu dia. Lá num templo, junto com a série de irmãos, como dentro da minha casa sozinho, como no meu serviço trabalhando, Ele é o Deus da minha vida. E somente quem vive assim é porque teme ao Senhor e tem esperança no seu amor leal. Verdade. E acaba com essa atitude agradando o coração de Deus. Que essa, pois, seja a sua realidade, meu querido. Que a sua vida possa agradar o Senhor, que as suas escolhas possam agradar ao Senhor, que o seu entendimento possa agradar ao Senhor, que o seu posicionamento possa agradar ao Senhor. Porque todos aqueles que agradam ao Senhor com atitude, é porque o reconhece. E aqueles que reconhecem quem verdadeiramente o Senhor é e o que pode fazer, estão em segurança. Pai Santo, nós oramos agradecidos. A palavra do Senhor, a tua bondade, o conforto do céu, através das promessas do Senhor. Nós oramos agradecidos, ó Deus, porque o Senhor é bom e a manifestação do Senhor é diária em nossa vida. Nossa oração é que a tua bênção do Senhor esteja também na vida de cada um daqueles que estão conosco, cultuando ao Senhor, ouvindo a tua palavra, Senhor, e que esta palavra possa trazer entendimento ao nosso coração, e deste entendimento, atitudes que agradam ao Senhor. E assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus.